Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de agosto de 2026. Familiares de presos mortos recorrem à justiça por velório e enterro, parte 3. Fabiana temia que o irmão Dário, morto em janeiro enquanto cumpria pena em uma unidade prisional a quase 500 quilômetros da cidade de São Paulo, fosse enterrado longe da família. Sem dinheiro para a viagem e o velório, ela entrou com uma ação na justiça obtida pelo UOL com exclusividade e conseguiu que Estado e Prefeitura de São Paulo pagassem o sepultamento num cemitério próximo da família. O caso revela uma lacuna enfrentada por famílias de pessoas que morrem sob custódia do Estado. Sem uma regra clara sobre quem deve custear o traslado e o enterro, parentes precisam recorrer à justiça ou arcar com despesas que muitas vezes não conseguem pagar. Punidas pela distância, Fabiana diz ter sido comunicada por telefone sobre a morte do irmão. "Você vai vir aqui, eu já posso mandar enterrar", teria dito o assistente social do presídio. Deram 12 horas para tomar uma decisão. Tinha certeza que ele seria enterrado como indigente, afirma. "Eu não tinha condição financeira de ir para aquele lugar." Sistema Prisional de São Paulo registrou no ano passado uma morte a cada 14 horas, de acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária. Foram 633 mortes, um aumento de 9% em relação às 581 registradas em 2024. Quando uma morte acontece dentro de uma unidade, familiares iniciam uma saga para garantir o sepultamento ao parente que cumpria pena a quilômetros de distância na cidade em que passaram a vida, mas nem sempre conseguem. Quem costuma arcar com as despesas são os familiares, diz Camila Tourinho, defensora pública coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo. O Estado atribui a responsabilidade da prestação de serviços funerários ao município e a administração municipal afirma que a responsabilidade é do Estado, diz. Há uma lacuna jurídica no que se refere ao traslado dos corpos das pessoas presas que morrem em unidades distantes dos seus locais de moradia. Familiares enfrentam a burocracia pós-morte e ainda têm de comprovar a condição de pobreza. Primeiro caso chegou à Defensoria Pública de São Paulo em 2024. No documento, ao qual o UOL teve acesso, o TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou, em abril de 2025, que o Estado de São Paulo arcasse com os custos do transporte do corpo e do enterro de um homem que morreu na penitenciária de Reginópolis, SP, a cerca de 400 quilômetros do endereço da família dele, na capital paulista. Nesse caso, a Justiça entendeu que a responsabilidade pelo traslado do corpo era do Estado de São Paulo. A segunda parte de O Céu e o Inferno, publicada por Allan Kardec em 1865, é intitulada Exemplos e constitui uma das partes mais importantes da obra. Enquanto a primeira parte apresenta a teoria espírita sobre a justiça divina, as penas futuras e a felicidade dos espíritos, a segunda reúne dezenas de comunicações mediúnicas de espíritos em diferentes condições após a desencarnação. O objetivo de Kardec é demonstrar, por meio de casos concretos, como cada espírito experimenta as consequências naturais de sua própria vida moral, confirmando os princípios da lei de causa e efeito e da imortalidade da alma. A segunda parte de O Céu e o Inferno é uma aplicação prática dos princípios espíritas apresentados na primeira parte da obra. Em vez de recorrer a teorias abstratas, Allan Kardec apresenta testemunhos de espíritos em diferentes situações evolutivas, permitindo ao leitor observar como as leis divinas atuam de forma natural e educativa.
O conjunto dessas comunicações reforça a ideia de que Deus é infinitamente justo e bom, não premiando nem punindo arbitrariamente, mas permitindo que cada espírito colha as consequências de seus próprios atos e encontre, por meio do esforço e da renovação moral, o caminho para a felicidade verdadeira. Ensinamentos fundamentais da segunda parte. A análise dos diversos depoimentos permitia a Kardec confirmar importantes princípios da doutrina espírita: a vida continua após a morte do corpo. Cada espírito conserva sua individualidade, memória e caráter. A felicidade ou o sofrimento decorrem do estado moral do espírito. Não existem penas eternas nem condenações irrevogáveis. A lei de causa e efeito explica as consequências das ações humanas. O arrependimento, a reparação e o progresso são sempre possíveis. A reencarnação constitui instrumento da justiça e da misericórdia divinas. A consciência é o verdadeiro tribunal do espírito. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de agosto de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.